Os metais são materiais cristalinos e a gente consegue ver uma periodicidade dessa organização em longas distâncias. E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava na escola foi que o sal também faz isso. E eu lembro que a professora de biologia falou isso. E ela ensinou e me ensinou o que tinha que ser feito. Cheguei em casa e eu produzi cristais de sal. E eu quero mostrar para você hoje como são esses cristais e como que a gente pode fazer eles em casa, só para a gente ter uma ideia do que são esses materiais cristalinos e como que a gente pode olhar ali para um material metálico, por exemplo, de uma maneira diferente, sem ser ali aquele material brilhante, bem polido e bonito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta e não esquece de ativar o sininho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é misturar sal na água. Eu não vou misturar muito sal para não gastar, mas eu vou deixar aqui o vídeo para você dar uma olhada. Então a primeira etapa vai ser colocar o sal na água. Eu estou colocando só um pouco de água aqui no copo, né, de propósito, e não vou colocar muito para não gastar muito sal também à toa, já que a gente só quer fazer um pouquinho de cristal. Para isso eu vou mexer bem essa água para ver se ele dissolve o máximo possível. Ó, dá para ver que ele tem um pouquinho de sal lá no fundo, tá vendo? Vou misturar mais um pouquinho. Por via das dúvidas eu vou colocar mais um pouquinho de sal, porque, né? Ó, realmente ele conseguiu até dissolver um pouquinho mais. Bom, acho que agora tá bom. Próximo passo então, vou colocar aqui numa panela, ela tá desligada. Coloquei toda a água que tava aqui no copo e vou ligar o fogão. Agora vai ser esperar essa água ferver para que a gente tenha aí a formação dos nossos cristais. Bora lá. Ó, eu troquei a panela de boca, coloquei ela numa boca maior para esquentar mais rápido e rapidamente ela já começou a ferver já, logo porque tem pouca água, né? Então é normal que isso aconteça. Começando a formar umas coisas brancas aqui, né? Provavelmente é do sal na lateral, né? Olha que legal. Então vamos ver como é que ela se comporta na hora que toda essa água evaporar. Olha que legal, mudou bastante já o aspecto da água. Ela tá formando já essas coisas brancas. Provavelmente já são os cristais se formando. Tem bem menos água. Dá pra ver que eles estão se formando. Na hora que eu faço assim, ele vai ficando cada vez mais branco e começam a pipocar mesmo pedacinhos de sal. Como já tem pouca água, a gente provavelmente já vai ter essa formação mais acentuada desses cristais aí. Tá ficando bem bonito. Nossa, que da hora, mano. Tá espirrando umas coisinhas brancas, não sei se vocês estão vendo. Eu vou colocar a tampa só pra não espalhar pra todo quanto é lado. A gente provavelmente formou já os cristalzinhos. Vou deixar ele terminar de... Bora. Ó, vou desligar aqui o fogo. Vou deixar esfriando. Tá. Bom, vamos lá. Vamos olhar como que tá essa panela. Eu tirei ela do fogo. Não faz muito tempo que eu desliguei. E a gente vai começar a raspar. Se você perceber, basicamente o que eu fiz foi só reestruturar isso, né? Isso aqui era o mesmo sal que tava ali no saleiro. E nem parece que tinha tanto sal assim. Ele tá bem grudadinho. E ó, vou tentar pegar essa parte que estourou sozinha. Aí. Ele formou uma estruturazinha aqui, ó, que legal. Bem bonitinho, até pegar na minha mão pra ver. Ó. Ah, quebrou. Bora. Ó, que legal. Ficou bem bonitinho. Eu vou tentar recuperar o máximo que dá e separar isso em algum potinho e levar no microscópio óptico pra gente tirar umas fotos e ver se a gente consegue ver alguma estrutura periódica. Eu já terminei de separar e eu vou pesar esse sal que tá dentro da panela e ao mesmo tempo já mostro pra vocês como que é o aspecto dele. Ó, eu basicamente consegui recuperar tudo. Tem um pouquinho aqui ainda, mas... Então, eu tive basicamente 15 gramas de sal. Olha só. Cristalizado, ó. Que bonito, vamos ver de novo. Formou esses pequenos pedacinhos, né, mais aglomerados. Então, agora eu quero mostrar quanto... Isso aqui é o volume, né?
esse aqui é o volume que esses 15 gramas ocupam. Eu quero mais ou menos pesar para ver quanto que eu vou ter de sal, sem que eu não fiz a cristalização, e como que vai ser a ocupação de volume dele. Ó, então, tirando do saleiro, ó, direto do saleiro. Vou até tirar na frente da câmera. Direto do saleiro. Vamos ver como que vai ficar. Beleza. Ó, quantidade de volume que a gente tem. Completamente diferente, né? Tipo, esse aqui tem 15 gramas, esse também. Só que, ó, ele é bem mais refinado. Enquanto esse aqui ele é bem mais granulado. Isso porque formou essas estruturas. Eu fiz algumas tentativas aqui, né, de olhar no microscópio. E nessa primeira tentativa, né, eu não consegui de fato ver muita coisa, até porque eu não estava usando um bom microscópio no momento. Mas foi bem difícil olhar a estrutura periódica nos microscópios em si. Se você perceber, acaba não tendo muito foco, né? E eu também estou usando o celular para gravar o microscópio. É um pouco difícil de fazer isso. Mas a gente percebe que ele é bem granulado. E eu percebi que esses cristalzinhos que formaram, eles eram muito finos, né? Infelizmente eles não ficam como eu imaginei que ficaria. Pelo menos eu lembrava que ele ficava algo fino, né? De quando eu fiz quando era criança, mas eu achei que seria possível de ver no microscópio. Infelizmente não foi. E aí, conversando com o pessoal do laboratório, descobri que dá para fazer um cristal ainda maior. E não precisa fazer algo, né, aquecendo, é misturar a água e deixar essa água evaporar, né? A água tem que estar super saturada de sal, que esses cristais vão crescer e provavelmente vai ser o próximo passo para um próximo vídeo. Não dava para ter muito contraste, por isso que fica um pouco difícil de enxergar, o que é uma pena, mas tá aí, existem cristais aí de sal que foram formados. Ah, mas o que isso tem a ver com o material metálico, né? Como que isso aqui, esse sal de cozinha aqui, que a gente viu no microscópio, tem a ver com material metálico? Acho que uma das coisas mais legais que a gente viu nesse experimento aqui em casa é o que acontece quando a gente pega o metal líquido e solidifica ele. Vou deixar essas imagens aqui para você ver do metal solidificando, que são muito legais. E quando a gente tá vendo isso aí, a gente não tá entendendo, né? É muito difícil a gente conseguir ver, não dá pra gente ficar lá dentro do metal líquido com o ouro. Mas qual é o fenômeno que acontece que a gente refez usando sal e água? No metal líquido isso acontece de uma maneira muito parecida. No nosso caso, se a gente fosse pegar um metal puro, ele só teria mudado de estado, assim como a água vira gelo ou gelo vira água. Conforme o metal líquido ele vai esfriando, átomos de metal começam a se aglomerar e formar pequenos embriões. Se esse embrião atinge um tamanho crítico, né, que é um tamanho mínimo para que isso de fato continue acontecendo, esse embrião se torna um núcleo e ele cresce e vai crescendo ao longo do tempo, formando uma estrutura organizada por longos períodos, que depois a gente vai ver que se formam os grãos. O que a gente fez aqui foi basicamente a mesma coisa, só que no nosso caso a gente não tinha um material puro, a gente tinha uma solução de sal na água. Mas o que a água fez foi exatamente a mesma coisa que o metal líquido. Conforme ela foi evaporando, no nosso caso, e não solidificando, o sal que ficava dentro da solução começou a se reorganizar e a formar esses embriões, e por isso que a gente viu essa formação dessas carepinhas brancas que depois começaram a crescer, formar toda uma estrutura branca na base e formando ali a hora conforme a água evaporou. Isso fez com que os cristais de sal crescessem em longas distâncias, formando essa estrutura cristalina que a gente viu no microscópio. No caso dos metais, a gente vê os grãos mesmo. Por exemplo, os guarda-reio que a gente vê, ou as estruturas de alumínio que a gente vê, aquelas coisas meio brilhantes. Cada região daquela lá que a gente vê brilhando uma cor diferente é um grão que cresceu. E eles brilham de cores diferentes porque eles cresceram em direções diferentes. E a hora que a luz bate, ele espalha essa luz numa direção diferente do que o grão do seu lado. E por isso que eles ficam com cores diferentes. No fim, o que a gente fez foi só uma cristalização desse material. Na condição que a gente fez, a gente permitiu que ele tivesse tempo suficiente para formar esses
cristais. Por isso que a gente formou esses cristais bonitos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou aqui até o final, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma experiência aí que você queira que eu faça, escreve aí nos comentários. Se não, você pode assistir essa playlist aqui que eu falo sobre engenharia de materiais e todos os aspectos que eu acho que são importantes. Ou se não, se você quer saber como se faz pó de metal, você pode assistir esse outro vídeo aqui. Até mais!